Agora eu tenho um irmão maravilhoso, que a gente estima muito. Meu querido irmão Roberto, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Paz. Agora a pregação é com ele. Pedimos que Nossa Senhora o guie e fale ao nosso coração. Cantemos. Senhor, estou nesse momento aqui. Por tuas chagas vou pedir. Cura-me, cura-me. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Senhor, derrama, Senhor, o teu poder. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Em ser a voz que me aconselha, em ser o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Oh, oh, oh. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxugue as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com o teu amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E vamos cantar essa parte. Tu és o Deus que me alimenta, que é tão bela. Vamos lá. Em ser a voz que me aconselha, em ser o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta. Esse canto belíssimo, que eu tenho a graça de, que o Dalvimar, quando compôs esse canto, foi num evento de Corpus Christi, e na adoração da noite, ele me chamou lá na casa da toca, e falou: olha aqui, ó, que Deus me inspirou. Tu és o Deus que me alimenta. Tu és o Deus que me alimenta. Isso é maravilhoso. Escutar a voz do Senhor. Senhor Jesus, fala-nos do seu Evangelho, que hoje a tua esposa nos dá. O Senhor Jesus, depois de ter passado 40 dias e 40 noites no deserto, lutando contra Satanás, importante que você saiba disso,
Ele vai para a Galileia, começa a escolher os que ele quis, e hoje o Evangelho começa assim: dirigiram-se para Cafarnaum, era um dia de sábado. Eu já disse há semanas atrás, eu fiquei quase 5 meses morando ali em Cafarnaum, em Tiberíades, muito próximas. Cafarnaum hoje está em ruínas, mas tem ali o local da casa de Pedro, a sinagoga. Cafarnaum significa uma pequena aldeia, aldeia de acolhimento. Mas no tempo do Senhor, era uma cidade muito grande para aquele tempo, a beira-mar. Então, uma cidade à beira-mar, havia prostitutas, havia prostitutos, havia pecados em abundância, havia idolatria. Mas diz o Evangelho, o Senhor entrou na sinagoga e se pôs a ensinar. O Senhor entrou na sinagoga e se pôs a ensinar. O Evangelho diz, com autoridade. Autoridade dada a Ele pelo Espírito Santo. Autoridade sobre os demônios, porque o Senhor havia lutado contra Satanás 40 dias e 40 noites, e venceu a luta, e sai cheio do Espírito Santo. Eis a autoridade. Autoridade não é uma questão de falar alto, autoridade não é gritar, autoridade não é um belo estudo somente, uma bela exegese, mas a autoridade é ser cheio do Espírito Santo. A autoridade é ter o seu coração comungado e em comunhão com o Senhor Jesus. Isso é ter um coração cheio do Espírito Santo, um coração de autoridade, também sobre os demônios. E é importante que você saiba que a palavra sinagoga, em hebraico, significa lugar de comunhão, lugar de comunhão, lugar de ensino, lugar de edificação. Sinagoga, lugar, repito, de ensino, lugar de comunhão, lugar de edificação. E o Senhor vai à sinagoga para ensinar, cheio do Espírito Santo. Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os intelectuais, os entendidos da lei, os escribas, que escreviam a palavra de Deus dia e noite. Escreviam a lei, a Torá de Moisés, os profetas, dia e noite. Mas quando ensinavam, não tinham autoridade. O Senhor começa a falar. E quando Ele começa a ensinar,
um demônio ou os demônios se manifestam. Um homem estava possesso por uma legião de demônios dentro da sinagoga. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que era uma legião, que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Olha o plural: que tens tu conosco, com a nossa legião de demônios, Jesus de Nazaré? O que o Senhor tem conosco, hein? O que o Senhor quer? Mas por que o Senhor vai à sinagoga em primeiro lugar? E por que lá ele encontra um homem possesso por demônios? Porque ali, é ali que tudo começa. Deixa eu vos dizer uma coisa. Se as nossas igrejas, se as nossas comunidades, se nossas liturgias, todas elas fossem cheias da autoridade do Espírito Santo, se você encontrasse sempre a autoridade da palavra, especialmente sacerdotes que pregassem embebidos, mergulhados no poder do Espírito Santo, é claro que aí está o problema. Se eu falo de sinagoga, na época do Senhor, ele vai à sinagoga e começa a pregar com autoridade, e lá na sinagoga tem um homem possesso pelo demônio, e a palavra do Senhor é violenta, porque o Senhor arranca o demônio daquele homem. Olha como é bela essa palavra exorcismo, que nos causa tanto medo, infelizmente, por causa de certos filmes que acabam tirando o foco da verdade. Mas o Senhor anuncia a palavra, e a palavra dele arranca os demônios da vida daquele homem. Arranca, é um ato violento, arranca. O que o Senhor quer de nós, Jesus de Nazaré? O Senhor veio para nos perder? Mas é claro que o Senhor não vai, em primeiro lugar, aos lugares públicos de Cafarnaum. Ele vai à sinagoga, e ele sabe que o problema está ali, na sinagoga, como hoje o nosso problema está ali, na igreja, dentro das comunidades. As pessoas vão à liturgia e voltam sem sentir nada. As pessoas escutam o evangelho e não muda nada dentro delas. Eu repito, não é tanto culpa das ovelhas, é culpa sim, muitas situações dos pastores, que falta um mergulho no Espírito Santo. Quando um sacerdote abre a sua boca para anunciar o evangelho, especialmente na liturgia sacratíssima da igreja, é claro que os demônios deviam sair. Eu não estou dizendo aqui daquilo que é externo, mas o coração ser livre. O evangelho tem poder de libertar, de salvar, de edificar, de curar uma vida. E hoje as ovelhas com medo. Interessante, como nós temos medo do poder do Espírito Santo.
Como nós temos medo que o Senhor haja com violência dentro de nós. Nós temos medo da violência do Espírito Santo. Temos medo, sim, daquilo que Deus tem que nos curar, daquilo que Deus tem que nos libertar. Nós temos medo. E o que aconteceu hoje na sinagoga de Cafarnaum foi um ato violento, porque o Senhor Jesus anunciava com autoridade o Evangelho, porque Ele é o Evangelho, porque Jesus é o reino de Deus. Meditem. O Senhor entra na sinagoga e começa a ensinar, cheio do Espírito Santo. E quando Ele abre a sua boca, claro, os primeiros que se manifestam, e tem que ser assim, não é uma questão de demonomania, não, mas quando eu abro a minha boca para anunciar o Evangelho, os primeiros que têm que sair da sua vida, ao seu redor, de seu redor, da sua casa, são os demônios, que vêm para matar, vêm para roubar e vêm para destruir, como disse o Senhor Jesus. Mas o que acontece? Muitas das ocasiões, eu acabo escutando somente um sermão, do que eu posso e do que eu não posso fazer. Não é que não seja lícito dizer isso, ou senão um discurso religioso, e o Evangelho fica, às vezes, em algumas situações, a autoridade do Evangelho, a verdade do Evangelho, fica esquecida. E meu coração não sente nada. Lá dentro, eu não sinto nada. Nada muda dentro de mim. E também porque eu tenho medo. Eu tenho medo do Senhor. Eu tenho medo. Eu me acostumei com demônios. Essa é a expressão. Eu me acostumei a conviver com demônios dentro de mim. Eu me acostumei. A mentira é normal. O egoísmo é normal. A idolatria, o adultério, a fornicação. E o mais grave de todos, a impiedade. Que fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, não dar a Deus a adoração que Ele merece, não dar a Deus a adoração devida, esse pecado da impiedade que está dentro de mim. Isso não é uma possessão pessoal do demônio, como aconteceu hoje no Evangelho, porque o demônio é um ser perverso e pervertedor. Se não é uma possessão pessoal dos demônios, é o agir dele, porque você tem medo e se acostuma num segmento de Jesus que nem existe, num catolicismo vazio, enjoativo, medonho. Minha palavra não liberta ninguém, minha pregação não liberta ninguém, minha pregação não converte ninguém, fica só um discurso religioso. E nós estamos cansados de discursos religiosos, estamos cansados, os corações querem o Evangelho de Jesus.
As pessoas precisam do Evangelho de Jesus, como dizia Francisco de Assis, ali na radicalidade, na intimidade, no âmago do Evangelho. E assim os demônios vão embora. Nem que você não queira, os demônios vão sair da sua vida, vão sair do seu coração. E se tiver que gritar, que grite. E se tiver que ser violento com você, que seja. Mas o importante é você ser livre para seguir Jesus, adorar Jesus, amar Jesus, se entregar ao Senhor e ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo e parar de conviver com demônios. Porque os piores demônios estão dentro das comunidades. Não se assustem. Como estava na sinagoga. A sinagoga para o judeu é um local santo, local de comunhão, lugar de edificação, lugar de ensino. E justo ali dentro da sinagoga o demônio se manifesta. O que o Senhor quer de nós, Jesus de Nazaré, o Senhor veio para nos perder. E o Senhor diz: cala-te. A tradução é isso: enfia um pano na boca desse demônio, ou amarra o focinho dele. Essa é a tradução profunda do grego. Coloca uma faixa no focinho dele, tapa a boca dele. O Senhor disse: fecha a boca dele, porque a autoridade aqui é minha. Filhos e filhas da igreja, preste atenção. Nós precisamos nos libertar pelo poder do Espírito Santo desse medo que nós temos, porque o Senhor Jesus fala com autoridade, porque o desejo do Senhor é mudar vidas. Não é somente ensinar, aí está a autoridade. Quando o Senhor abre a sua boca, Ele quer mudar a tua vida. O Evangelho quer mudar a sua vida. Por isso Ele prega com autoridade. E nós devemos pregar com autoridade. Autoridade dada pelo Espírito Santo. Autoridade que nos dá o Espírito Santo. De sacerdotes, profetas e reis. Anunciar o Evangelho de Jesus. Porque não adianta você só falar para uma pessoa: você pode, você não pode, você pode, você não pode. Se ela não tem o Espírito Santo, se ela não conhece o Espírito Santo, se ela não tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, se esses demônios não são expulsos da vida dela, ela não consegue. Eis porque da violência. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 1, verso 21. Evangelho que a esposa do Senhor nos entrega hoje. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Eles sabem quem é o Senhor, mas é claro que sabem. Além do mistério da queda angélica, que não é o nosso tema aqui, quando os demônios caíram, foram 40 dias de luta no deserto com o Senhor. Você é o Filho de Deus, se joga aí do alto, muda a pedra em pão. Mas é claro que eles conhecem o Senhor. E os demônios sabem que o Senhor veio para perdê-los. Olha que bela a liturgia da igreja.
E eu não estou falando aqui do exorcismo, aquele oficial que tem que ter autorização dos bispos e o padre exorcista. Claro, há casos assim, como foi o caso de hoje aqui do Evangelho. É um exorcismo. Jesus está enfrentando a Satanás. Não adianta dizer que ele era um doente psicopata, ou uma era doença psicológica que ele tinha, ou o exorcismo que ele precisava é voltar a ter comunhão com a comunidade. Tudo isso é consequência, mas o Senhor está enfrentando demônios, e esses demônios saíram da alma, da vida desse homem. O que o Senhor veio fazer aqui, Jesus de Nazaré? Eu digo isso porque em toda celebração litúrgica, ou quando o Evangelho é anunciado, é natural, tem que ser natural, que o mal, que os demônios saiam da sua vida, e que sua vida mude. Quantas pessoas vão à missa a vida inteira, escutam o Evangelho a vida toda, mas não acontece nada, porque tem medo, porque convivem com demônios, desculpa a expressão, convivem com demônios. E alguém pode dizer, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Não importa, não é só não fazer o mal, é não fazer o bem que você tem que fazer. Você fica escravo de você mesmo, uma idolatria. E tem demônios te escravizando. Você vai à igreja, vai à igreja, vai à igreja, e não acontece nada. Você escuta o Evangelho e continua com a mesma vida. Não muda, não tem desejo de mudança, não tem desejo de conversão, não tem desejo de santidade, não muda nada na sua vida. E os demônios continuam te escravizando. Por isso o problema não está nos jovens que se reúnem na balada à meia-noite e ficam se drogando. Não é a raiz do problema. A raiz do problema está na evangelização. A raiz do problema está nas comunidades. A raiz do problema está nas paróquias, nas comunidades. Aí está a raiz do problema, como estava na sinagoga. E o Senhor sabe que estava na sinagoga, e Ele vai na sinagoga e abre a sua boca e anuncia o Evangelho, e os demônios se manifestam. Mas por que tem tantos jovens se entregando a bebida, se entregando a isso, aquilo? Ou por que tem tantos jovens não só não fazendo, talvez não fazendo mal, mas não buscando Jesus, não amando Jesus? Porque falta a unção do Espírito Santo, falta a pregação cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo deseja, o Espírito Santo quer. O problema está nas comunidades, o problema está em nossas paróquias que precisam ser cheias do Espírito Santo. Sacerdotes cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo, pregadores cheios do Espírito Santo. E seria tão especial se em cada celebração litúrgica, em cada momento do Evangelho, entenda o que eu vou dizer aqui, um demônio se manifestasse. Cala a boca, padre, você veio para nos perder? Fecha essa boca, missionário. Fecha essa boca, homem e mulher de Deus. Você veio para nos perder. Pare de cantar em ministério. Vocês vieram para nos perder. É para isso que vocês estão aqui, para nos perder. Que lindo seria, e que belo, se essa manifestação acontecesse. Porque é vidas que estão sendo salvas, é vidas conhecendo o Senhor, é vidas se entregando ao Senhor, é vidas se consagrando ao Senhor.
Mas é claro que isso é possível, porque nós temos o derramamento do Espírito Santo. Se por um lado os demônios se manifestam, o espírito do mal se manifesta gritando: que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? O Espírito Santo vem, o Espírito Santo está em Jesus e ordena: cala a boca, cala-te. Eu repito, é como se você amarrasse um focinho de um porco. É como se você tapasse a boca de uma pessoa e fechasse. Cala-te, autoridade, fica quieto. Porque eu sou o Evangelho. Eu sou o Evangelho. E aquilo que nos ensina a esposa do Cordeiro, a igreja: todos nós temos a unção de sacerdotes, profetas e reis. Você tem o Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, você tem que clamar o Espírito Santo, você tem que aprender a ceder ao seu coração e anunciar o Evangelho cheio do Espírito Santo. Nossas comunidades precisam estar cheias do Espírito Santo, mergulhadas no Espírito Santo, com os carismas do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com as maravilhas do Espírito Santo, com os sinais do Espírito Santo. É claro, nós precisamos dos sinais do Espírito Santo. Quando o Evangelho é pregado, precisa ter sinais. É preciso ter sinais. Porque o Evangelho de Jesus é o Senhor vivo quem está falando. E é natural que tenha sinais, sem violência ou com violência. Me recordo, estava pregando um retiro em Governador Valadares. Num ginásio havia mais de 20 mil pessoas. E quando eu comecei a pregar, pessoas do alto da arquibancada começaram a gritar: cala essa boca! E colocavam as mãos nos ouvidos e rugiam: fica quieto, cala essa boca! E gritavam: cala essa boca! Mas claro, como eu conheci este Evangelho, era muito natural, porque eu vou pregar o Evangelho de Jesus, eu vou pregar a boa nova do Senhor Jesus, eu vou anunciar a boa notícia, e os demônios não suportam, e que saiam, e saiam com violência, e saiam com violência da sua casa, da sua família. Quando você abre o Evangelho de Jesus na sua casa e prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, que os demônios saiam da sua casa. Eu repito, infelizmente nós estamos acostumados a convivermos com demônios. Seja ele na ordem pessoal ou com suas mentiras e seduções, com as mentiras, egoísmo, falsidade, principalmente impiedade, porque nós não adoramos o Senhor. É impressionante, nós não sabemos adorar a Deus, nós não sabemos escutar o Senhor, nós não temos ouvidos ao Evangelho. Por isso você vai à missa, você vai ao grupo de oração, você vai às comunidades, você vai aos movimentos, e tantas vezes não acontece nada com a sua vida. Medite que lindo. O Senhor Jesus livre, cheio do Espírito Santo, entra na sinagoga de Cafarnaum e começa a ensinar. Olha o ensinamento como é importante. A irmã Luísa sempre me orienta: ensina, ensinamento.
Ensinamento, as ovelhas precisam de ensinamento, falar de Jesus, falar dos mistérios do Senhor, falar da vida do Senhor, falar do Evangelho do Senhor. E eu te convido, você vai escutar o Evangelho, esse Evangelho na missa, medita a semana toda. Se você tem tido medo do Espírito Santo, e se você tem vivido com demônios na sua vida, se você tem medo que o Espírito Santo te liberte, claro, o Espírito Santo é o Senhor, o Espírito Santo é o vivificador, e não tenha medo dos demônios, nem que ele tiver que ser violento para sair da sua vida, que seja, nem que você tiver que sofrer violência, como sofreu esse homem, humilhação, sofra violência, mas seja liberto dessas mentiras de Satanás, e seja um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Me recordo quando Pedro disse, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 8, sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como leão que ruge, buscando a quem devorar. Satanás existe. E como dizem os santos padres, não nos é saudável ao coração falar dos demônios, mas é preciso falar, Satanás existe. O que aconteceu hoje na sinagoga de Cafarnaum continua acontecendo em vários lugares do mundo. Esses atos violentos do demônio contra um ser humano, contra um homem, contra uma mulher, a atuação de um sacerdote exorcista, ou de um homem, de uma mulher batizada, cheia do Espírito Santo, os demônios saem, a mesma coisa, o mesmo grito, a mesma raiva, o mesmo ódio do Senhor. Mas é claro que nós temos a alegria do Espírito Santo, nós temos a vida do Senhor Jesus, nós temos a vida, a autoridade do Senhor Jesus. Em grego significa exousia, em grego autoridade. Temos que pregar o Evangelho com autoridade, e não gaguejando, e não com acho, porque eu acho, não tem acho nenhum. O Evangelho é a verdade, não tem que gaguejar em momento nenhum. Temos que pregar o Evangelho com autoridade que nos é dada pelo poder do Espírito Santo, e que saiam os demônios da vida das pessoas, da vida dos casais, da vida das famílias, e sejam cheios do Espírito Santo. É assim que tem que ser pregado o Evangelho. E eu repito, não é uma questão de tonalidade de voz, claro, é o meu modo de pregar, mas é a autoridade que vem de dentro. Me lembro do maravilhoso Padre Rufus, a sua voz suave, calma, e os demônios saíam pela suavidade da sua voz, mas era a autoridade do Senhor Jesus, a autoridade do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo isso no coração? A autoridade. Então quando você vai à missa, abra o seu coração, ore pelo teu pastor, pelo teu sacerdote, para que ele seja cheio do Espírito Santo na pregação que ele tem que fazer naquele dia. Não vai criticando, não adianta nada. Dobre os seus joelhos. Em vez de chegar na missa depois que começou, 10 minutos depois que começou, ou 5 depois que começou, chega 15 minutos antes, dobre os seus joelhos e ore pelo sacerdote da sua paróquia. Você faz isso?
Será que você tem coragem de jejuar pelo sacerdote da sua paróquia, para que ele seja cheio do Espírito Santo? Porque o sacerdote é um sacrificador. Entenderam isso? Todo sacerdote é um sacrificador. Ele sacrifica a sua vida por causa de Jesus. E ele precisa do Espírito Santo. Ele também luta contra demônios. Ele precisa do Espírito Santo. Então, se você a partir de hoje, em vez de chegar na missa nesse bem-aventurado, entre aspas, celular, que você não desliga, nem na missa, nem na pregação, fica direto com esse celular ligado, dobra os seus joelhos e diga: Espírito Santo, abençoa o meu sacerdote que vai pregar a palavra hoje, abençoa os que estão à frente da minha comunidade, que pregam o Evangelho, abençoa, Senhor, com o Espírito Santo. Comece a fazer isso. Porque disse Pedro, o apóstolo: Satanás vem como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Mas ao contrário do Espírito Santo, que nos dá consolação, verdade, alegria, libertação, cura, o que os demônios fazem? O que o pai da mentira faz? Como disse o Senhor Jesus, ele é o acusador. O demônio vem então para te acusar. E qual é a pior acusação que o demônio faz? Não é contra ti, é contra o Senhor. Ele diz assim: Jesus não pode te curar. O Senhor não está te olhando coisíssima nenhuma. O Senhor não está nem aí com o seu problema. O Senhor não pode te salvar coisíssima nenhuma. O Senhor não está nem aí com a sua vida. O Senhor está distante. É isso que Satanás faz, acusa, não primeiramente a você, acusa o Senhor Jesus, dizendo que Ele não tem poder para te salvar, que Ele não tem poder para te curar, que Ele não pode falar coisíssima nenhuma, que você não pode escutá-lo. É isso que o demônio faz. Então, quando você escuta o Evangelho cheio do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, esses demônios acusadores, mentirosos, sedutores, eles saem da sua vida, eles saem da sua vida, porque a fé vem pelo ouvir. Eles largam o seu coração, e você começa a ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Voltamos ao Evangelho. Na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? O demônio faz a mesma coisa e diz assim: Jesus não tem nada com você. O Senhor Jesus não tem nada a ver com a sua vida. Esquece Jesus. Você que está sofrendo aí, você que tem do bom e do melhor, e nem do Senhor se lembra, você que tem sofrido, esquece, Jesus não tem nada a ver com a sua vida. Satanás faz a mesma coisa, porque ele é o pai da mentira, ele é o sedutor, e para expulsar esse demônio da sua vida, você precisa ser um homem, uma mulher apaixonada pelo Evangelho de Jesus, apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Você tem que ler o Evangelho de Jesus todos os dias, leia todos os dias, leia, medite, leia como eu tenho dito aqui, leia para o teu filho, leia para a tua filha, leia para o teu esposo, leia para a tua esposa, leia para a tua avó, para o teu avô, para a tua sogra, para o teu sogro, leia o Evangelho, leia, proclame o Evangelho, porque é isso que liberta a sua casa dos demônios. Jesus intimidou dizendo: cala-te, sai desse homem. O espírito imundo agitou violentamente. Olha só, o espírito imundo agitou violentamente. Olha a violência que eu falei. Tem momentos que é preciso violência, não tenha medo. Violentamente o demônio saiu, porque tem muitos demônios agarrados na sua vida. Tem demônios que vocês têm adorado há tanto tempo, estão apegados, estão colados na sua vida. É preciso violência do Espírito Santo. Sai para fora da minha vida, sai da minha vida, sai
sai da minha história, sai do meu coração, sai. E o Espírito Santo vem sobre ti. Todos ficaram admirados. Como falta essa admiração em nossas liturgias, não falta? Essa admiração. Por que estás tão feliz? Por que você voltou da missa tão feliz, tão admirado? Porque eu escutei Jesus. Porque eu escutei o Evangelho. Porque eu fui curado. Porque eu me alimentei do Senhor. Porque Deus é meu alimento. Porque tem tanta linguagem rala, superficial. O que você foi fazer? Foi comer a hóstia. Que tristeza. Que ato insignificante com teu Deus. Onde é que você foi? Eu fui lá comer a hóstia. Eu fui na missa porque eu tenho medo da morte. Não vou fazer aqui agora, mas se eu chamasse alguns aqui e dissesse, pega a sua Bíblia. Não trouxe. Onde está a sua Bíblia? Levante a mão quem está com a Bíblia, por favor. Levante a mão quem está com a Bíblia. 1, 2, 2, 3, 4. Levante a mão quem está com o celular. Por favor. Quem está com o celular. É uma comparação chata, mas é isso. E se eu pedisse a você, busca aí na sua Bíblia o Evangelho de Marcos. Você vai ficar 1 hora para achar o Evangelho. Talvez vá lá no Gênesis buscar o Evangelho de Marcos. Vai lá no Deuteronômio. Vai lá no Antiga Aliança buscar o Evangelho de Marcos. Vai lá no Antigo Testamento. Vai ficar 1 hora para achar o Evangelho de Marcos. Vai ficar 1 hora para achar a carta do apóstolo Paulo. Porque você não tem intimidade com a palavra de Deus. E se você não tem intimidade com a palavra de Deus, infelizmente os demônios vão entrar na sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Eles vão entrar. Fique de pé. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo vem sobre nós. Espírito Santo, dá-nos alegria de ver Jesus. Dá-nos alegria de ver Jesus, de escutar o Senhor. Jesus, gratidão porque hoje o Senhor disse que o Senhor entrou na sinagoga de Cafarnaum e anunciou o Evangelho, e os demônios se manifestaram. Que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? O Senhor veio para nos perder, é isso mesmo. Gratidão, Senhor Jesus, pelo teu Evangelho. Gratidão, Senhor, pela tua palavra que nos dá alegria e a liberdade, porque o Senhor é o Deus que nos alimenta. Que essa pregação produza frutos na sua vida, frutos no seu coração. Que essa pregação dê sabedoria à sua vida, sabedoria às tuas comunidades, sabedoria aos anunciadores do Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho com a autoridade do Senhor Jesus, e os sinais acontecerão. Gratidão, Senhor. Gratidão, Jesus. Gratidão, Jesus, pelo teu Evangelho. Gratidão, Senhor, pelo Evangelho que a tua esposa hoje nos entrega. Gratidão, Senhor, porque os demônios se revoltam, porque nós temos o Espírito Santo e nada temos a temer. Gratidão, Senhor. Vencer a voz que me aconselha. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, nosso Deus. Vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta. Tu és o Deus que me alimenta.
Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, enxuga as minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com o teu amor.